Olá, pessoal. Eu preparei uns slides para falar com vocês sobre a segunda parte do capítulo 11, a expansão marítima em busca de riqueza. Além do posicionamento geográfico de Portugal voltado para o Atlântico e da centralização política, o conhecimento cartográfico e náutico foi um fator importante para o pioneirismo português nas expansões marítimas. Após chegar ao poder, o rei Dom João I, juntamente com seu filho Dom Henrique, investiu em um projeto marítimo que englobava pesquisas nas áreas de cartografia e ciência náutica. Como exemplo, podemos citar a difusão do uso da bússola, instrumento essencial para a orientação dos navegadores, e o desenvolvimento do quadrante, um instrumento que podia ser alinhado com o Oriente e o Sol, o que permitia calcular as latitudes. Os portugueses também aperfeiçoaram o astrolábio, um instrumento que possibilitava medir a altura dos astros em relação ao horizonte no curso da navegação. Os portugueses também desenvolveram as caravelas, que eram embarcações adequadas à navegação oceânica. Ao contrário das pesadas barcas que navegavam pelo Mediterrâneo, as caravelas eram navios leves, apropriados para carregar quantidades modestas de mercadorias. Transportavam cerca de 50 toneladas de mercadorias, enquanto as carracas de Veneza carregavam 600 ou mais toneladas. As velas latinas permitiam navegar não só a favor, mas também contra o vento, promovendo uma autêntica revolução na tecnologia da navegação. A tripulação das caravelas era de cerca de 20 homens. As primeiras viagens dos portugueses pelo Oceano Atlântico aconteceram via costa do continente africano. A primeira viagem aconteceu em 1415 e nesse ano os portugueses chegaram a Ceuta, importante cidade comercial no norte da África. Entre os anos de 1419 e 1420, os portugueses chegaram e controlaram o arquipélago da Madeira. Em 1439, depois de várias tentativas, os portugueses ultrapassaram o Cabo do Bojador. Em 1484, eles alcançaram a região do Congo, Angola, e fundaram a feitoria de São Jorge da Mina. Em 1488, os portugueses chegaram ao ponto mais ao sul do continente africano, ao Cabo da Boa Esperança. E no ano de 1498, toda a costa oriental do continente africano foi controlada pelos portugueses. Moçambique, Moncassa, e em 22 de maio desse ano, enfim, os portugueses chegaram a Calicut, na Índia. Apesar de não podermos falar de uma colonização da África nesse período, os portugueses fundaram diversos fortes e feitorias na costa africana e assim puderam negociar com os povos locais diversas mercadorias. A negociação comercial entre portugueses e africanos era feita através do escambo, ou seja, da troca. Os produtos oferecidos pelos portugueses interessavam aos africanos: tecidos, vinhos,
cavalos, ferro, armas de fogo. Com essas mercadorias em mãos, os africanos, aliados dos portugueses, uma espécie de aristocracia africana que se aliou aos portugueses, conseguiam aumentar o seu status social e também tinham maiores condições de enfrentar povos inimigos e assim podiam obter mais escravos para serem negociados com os portugueses. Além dos escravos, o ouro era uma mercadoria muito benquista por Portugal. Dom João confiou a Bartolomeu Dias a tarefa de ultrapassar o Cabo da Boa Esperança em direção à Índia. Bartolomeu Dias partiu de Portugal em fins de 1487. No início do ano seguinte, chegou ao ponto mais ao sul do continente africano. A partir desse momento, a frota portuguesa, composta por 3 embarcações, sabia que a chegada à Índia era uma questão de tempo. 10 anos mais tarde, coube a Vasco da Gama o comando da pequena frota de 4 navios que partiu de Lisboa em 8 de julho de 1497, com a finalidade de alcançar a Índia. Em dezembro, Vasco da Gama ultrapassou o Cabo da Boa Esperança. Em março de 1498, avistou Moçambique e Moncaça. Finalmente, em 22 de maio, aportou em Calicut. A Índia foi, enfim, alcançada através de uma nova rota, os oceanos Atlântico e Pacífico. A expedição de Vasco da Gama deixou a Índia em 29 de agosto de 1498, com os navios carregados de especiarias e outras mercadorias de elevado preço no mercado europeu. A frota enfrentou tempestades, perdeu navios e mais da metade da tripulação morreu. Depois de 132 dias de viagem, atracou em Lisboa em meados de 1499. Enquanto os portugueses avançavam na costa ocidental africana no século XV, os turcos otomanos conquistavam territórios na Ásia, chegando a dominar Constantinopla, a então capital do Império Romano Oriental. Ao tomar Constantinopla em 1453, os turcos bloquearam a rota de especiarias orientais que usavam o mar Mediterrâneo como passagem. A conquista turca de Constantinopla é considerada por muitos historiadores o início da época moderna, pois ela teria motivado a expansão marítima europeia. Uma vez o Mediterrâneo fechado aos comerciantes europeus, era preciso descobrir novas rotas para o Oriente. Porém, é preciso levar em conta que os portugueses já haviam iniciado as grandes navegações antes mesmo de 1453. O mapa desse slide serve apenas para mostrar a vocês a rota principal, ou melhor, as rotas principais das 2 maiores cidades comerciais da Europa, Gênova e Veneza. Nas 2 rotas, nós podemos observar o Mediterrâneo como meio de comércio com o Oriente, meio de passagem dessas cidades com o Oriente. A Espanha também queria uma nova rota para a Índia. Em 3 de agosto de 1492, a Espanha inicia sua primeira viagem pelo Oceano Atlântico. Em 12 de outubro desse ano, a frota liderada por Cristóvão Colombo chegava à terra firme. Tratava-se de uma pequena ilha do arquipélago das Bahamas, que Colombo chamou de São Salvador. Navegaram até outra ilha que chamou de São Domingos.
Após essas primeiras incursões, voltou à Espanha. Colombo não sabia, mas um novo mundo entrava para o mapa dos europeus. Cristóvão Colombo nasceu em Gênova, na Itália, em 1451. Em 1476, transferiu-se para Lisboa, onde viveu por 8 anos. Nessa época, começou a se interessar por navegação. Em 1484, propôs um plano de viagem ao rei de Portugal, Dom João II, que não se interessou. Em 1485, Cristóvão Colombo se estabeleceu na Espanha. Em 1492, a coroa espanhola apoiou seu plano marítimo para chegar à Índia. Depois da descoberta da América, Colombo realizou outras 3 viagens. Explorou o sul da ilha de Cuba em 1494, descobriu a foz do Orinoco em 1498 e alcançou o Panamá em 1503. Nesse momento, Colombo continuava convencido de que estava às portas da Índia ou da China, e chegou a escrever aos reis da Espanha afirmando que aquela terra era o paraíso terrestre. Faleceu em 1506. No ano de 1492, a aliança entre os reinos de Aragão e Castela assegurou a vitória contra os muçulmanos na chamada Guerra de Reconquista. A partir de então, o recém-formado governo espanhol decide contratar os serviços de Colombo. Na época, os reis espanhóis investiram no projeto de criação de uma rota que dava acesso às Índias através da navegação do Atlântico pelo oeste. Em princípio, a ideia era de que a circunnavegação da Terra pudesse oferecer um novo acesso à Índia. Contudo, os 3 navios utilizados para esse fim acabaram batendo na ilha de Guanahani, no Caribe. Após batizar a ilha de São Salvador, Colombo fez outras viagens onde encontrou as ilhas de Cuba, Bahamas e São Domingos. Ainda pensando estar nas Índias, Colombo batizou os moradores locais de índios. Pouco tempo depois, outros navegadores e companheiros de viagem demonstraram que Cristóvão Colombo havia feito a descoberta de um novo continente entre a Europa e a Ásia. O navegador florentino Américo Vespúcio foi o responsável por oficializar tal contestação e, por tal razão, acabou tendo o nome usado para nomear a América, o mais novo continente do mundo.